tudo ok com o som? Som, ok? Sim. Então tá, no costumo ler, mas vou ler. El cuerpo ha terminado siendo tan problemático para las mujeres que a menudo han preferido prescindir de él y viajar como un espíritu incorpóreo, decía Adrienne Rich hace varias décadas. Entrar a las corporalidades, sentipensando sus límites y potencias, puede ser una actitud contracolonial para explorar nuestras percepciones y luchar por nuestras autonomías, por nuestros cuerpos territorios. El cuestionamiento de Rich, propuesta situada de una feminista blanca estadounidense de clase media intelectual, se hace carne en muchísimas colectivas existentes y posibles, y no solo en las biologías femeninas. En esta comunicación, improviso decir, en coyuntura pandémica, algunas de las cosas que hubiera querido sentipensar etnográficamente en un intercambio de cuidados situados en contextos específicos. Si proponía, en el resumen inicial, analizar algunas narrativas de mujeres madres de Salvador y algunos entornos rurales para entender el espacio que la práctica de maternidad tiene en sus trayectorias de vida, prestando atención a la percepción de la propia corporalidad y la corporalidad relacional con los seres que están gestando, en cruce con las trayectorias biográficas y experiencias de clase, raza, religiosidad, entre otros, pensaba realizar este análisis desde indagaciones colectivas, presenciales, cuidadas, dialógicas y basadas en vínculos de intercambio construidos presencialmente y con tiempo. Eso iba a ser en un posto de Salvador, de aquí de la ciudad, del centro histórico. No, comencé ese trabajo, que hasta compartí una etapa con Giovanna de Carli, pero no lo pude continuar. Estuve 2 meses yendo, pero este año no lo pude continuar. Entonces, conservo el objetivo, solo una parte, que desde una antropología atenta a la corporalidad, busco entender los modos en que diversas madres construimos nuestros cuerpos compelidos a cuidar en el proceso de maternaje, especialmente en la gestación, y de qué modos, con qué redes y con qué estructuras nos cuidamos o somos cuidadas en este proceso. Entonces, para que este trabajo sea sincero, la mejor opción es basarme en el escasísimo material encarnado presencial del posto de Saúl y mi propia experiencia como persona, madre, antropóloga y performer, donde investigué y viví tanto, bueno, desde la práctica cotidiana como desde la performance, el Butoy, sobre todo un método que se llama Gamafo, la investigación en el cuerpo gestante. El camino que propongo entonces es sentipensar algunas experiencias del maternal como potencia del maternar y sobre todo del gestar, como potencias de reexistencia, potencias que identifico a partir de un trayecto en la antropología del cuerpo, algunas artes de la performance y mi propia experiencia. Desde ya está el ímpetu por no esencializar esta búsqueda, y bueno, voy a tratar de ir haciéndolo en cuanto voy narrando y poetizando esta experiencia del maternar. Entonces, la institución de la maternidad fue mayoritariamente pensada y vivida como presión patriarcal por los feminismos blancos, teniendo como consecuencia el rechazo o evasión de la situación maternante dentro del feminismo. Sin embargo, desde los 70 se ha comenzado a pensar los maternajes, y también se ha comenzado a señalar la condición maternante como una interseccionalidad más. Al mismo tiempo, se ha abierto espacio para poder pensar desde las biologías, desde nociones de biología relacionales, menos fijas y deterministas que las que se utilizan para crear opresores y oprimides. Podemos pensar que la posibilidad de concebir, elegir no concebir, interrumpir un embarazo, amamantar, decidir no hacerlo, cuidar de la prole biológica o cuidar de otra prole, pueden ser entendidas como potencias de los humanos. Asimismo, estas potencias pueden ser compartidas tanto por quienes gestan como quienes no gestan, aquellos que también pueden cuidar y maternar. Entonces realizo esta propuesta artístico-existencial, un poco en diálogo con el trabajo de Giovanna Tempesta, que ella va a proponer en este mismo simposio, pensar en una educación perinatal crítica, un cuidado reflexivo. Entonces, mi pretensión es que estas herramientas de pensar la gestación sean propuestas micro y cosmopolíticas en cierto sentido, que apelen a colectividades y no a cuerpos individuales. Son propuestas para pensar los maternajes y después vemos cómo van en territorio. Los procesos biopsicosociales ligados a la gestación, interrupción de la gestación, parto y cuidado de las crías humanas nos colocan generalmente en posiciones incómodas, vulnerables, mutantes. Experiencias como gestar, amamantar, alimentar, parir, todas las experiencias vinculadas a cuidar de pequeñas sumamente dependientes nos llevan a experimentar modos somáticos de atención específicos.
Aunque la práctica de maternar esté presente en la vida de una persona desde pequeña, las personas responsables de cuidar de niñas se ven en situaciones de atención diferencial, donde más un ser en el mundo está vinculado a ellas parte del tiempo. Sea cual sea la forma que tomen estos vínculos, la presencia de seres dependientes configurará la experiencia de los cuidadores, inclusive configurará la experiencia de los negligenciadores y de los violentadores. De todos modos, va a configurar una experiencia vincular. Me interesa destacar algunas maneras en que algunas experiencias corporales ligadas al embarazo pueden contribuir a gestar modos de pensar y hacer particulares. Haré un recorte inspirado por trayectorias personales. Bueno, ya lo dije. Bueno, pensando en las corporalidades de sus potencias, sensibilidades, permeabilidades, capacidades y agencias. Esta posición epistemológica nos puede brindar, es una posición epistemológica que nos podría brindar esta metáfora del maternar, o del útero, o de la mutación constante del proceso de gestación como una manera de pensar y construir mundos. Una de las metáforas así de sentipensamiento que, bueno, que nos trae el maternaje, insisto, es esta cuestión de la, sobre todo, perdón, el proceso de gestación, es pensar la capacidad de reproducción no como una cárcel construida por estructuras patriarcales, sino como un territorio de potencia. La capacidad reproductiva del cuerpo, como dice Sofía Zaragoza, hace que el amor y los cuerpos de los bebés, por ejemplo, sean entidades geopolíticas en algunas coyunturas. En el caso de los procesos de reproducción biológica, algunas partes específicas de estos cuerpos, úteros, placentas, ombligos, son en contextos de muerte y violencia entidades geopolíticas, pues desde ahí se enfrentan las estructuras de eliminación. Entonces, uno de los primeros elementos que quiero que quiero extraer de estos procesos de maternaje, de procesos de gestación, tienen que ver con esta capacidad de entender, de darle fuerza en la praxis y en el pensamiento a estas experiencias de órganos, de partes que se van produciendo durante la gestación. El potencial epistemológico de particulares procesos de agencia corporal en la gestación, así como la realidad de experiencia de vinculación con otro ser, son herramientas anticoloniales para revertir la educación colonial sensorial y poder reconocer de nuevas maneras específicos modos somáticos de atención. Las posibilidades de gestar, parir, cuidar, amamantar, decidir hacerlo y no, entonces están vistas como potencias. En el caso de los humanos con capacidad reproductiva, la exacerbación de la potencia de transformación del cuerpo, dada por los ciclos corporales, y la decisión de relacionarse o no sexualmente para concebir, gestar, parir, o no hacerlo, son potencias del cuerpo que podemos tomar como específicas marcas de la agencia de nuestra corporalidad, de nuestras inteligencias corporales. Bartlett, por ejemplo, estudió el proceso de amamantación, enfocando precisamente en la inteligencia corporal del amamantar, del no amamantar, de todo lo que sucede en un cuerpo puérpero y que está amamantando con respecto a este vínculo que se está creando. Las modificaciones del propio cuerpo, la relación de dependencia con la criatura, son experiencias radicalmente diferentes a las de un cuerpo individual, formas de inteligencia corporal que también tendrían para mí el potencial de generar procesos de reflexividad carnal. Esto es, como dice Crossley, reflexividad carnal, experiencias corporizadas intersubjetivas, donde los sujetos pueden experimentarse a sí mismos de una nueva forma, amplificando la inteligencia sensorial, distanciándonos de la naturalización cotidiana del cuerpo, objetivado y modificando prácticas y experiencias normalizadas. También pienso que otra de las experiencias como metáforas de sentipensamiento que pueden venir con la gestación es esta cuestión de la corporalidad relacional. La percepción, cuestionar, solo un minuto. Para diversos pueblos, por ejemplo, los periodos de gestación, parto y puerperio involucran un modo relacional de la persona. Por ejemplo, entre los MBA, el padre no se puede separar durante el periodo de Couvade, porque vamos a estar sintiendo este vínculo de un ser que está llegando al mundo. También desde narrativas de clase media urbana, los puerperios son sentipensados con periodos relacionales de cuerpo y se dan debates aserrados y experiencias muy diversas de contacto o no contacto de progenitores y crías en diversas situaciones. Sin embargo, eso, siempre está esta cuestión de lo relacional se pone en juego. También lo relacional en una gestación nos puede servir para pensar anticolonialmente otras maneras de vivir la temporalidad, pensando todos los debates que nos va a traer, no sé, la maternidad subrogada, las adopciones, las gestaciones biológicas, sea como sea las líneas genealógicas que vamos a
a poner en debate, nos hacen sentir pensar nuestras cuerpos territorios como continuidad con una memoria histórica. Entonces nos permite vincularnos de formas críticas a genealogías y trayectorias que trascienden nuestras comunidades presentes, construyendo, como decía, genealogías críticas. Lucrecia, 4 minutos, ¿tá? 4 minutos, está. La reproducción, sabernos seres reproducidos en otros cuerpos, sean o no estos nuestros cuidadores, puede ser una herramienta entonces para desentrañar opresiones ancestrales, como también apunta Soli Relnick, hablando de eso, de cómo desentrañar opresiones ancestrales a partir de la reflexividad, y considerarnos como comunidad junto con los ancestres, como también lo hacen muchos colectivos. Una última metáfora es, que trabajamos también en un proceso de performance, es pensar el útero y su flexibilidad, y la propuesta matricial como eso, como una manera de sentir, pensar y vivir con flexibilidad, con recepción, con cuidado. Pero bueno, no voy a explorar mucho eso, y la idea, insisto, por más que no tenga tiempo de enunciar, es no esencializar esas, sería algo para el debate finalmente. Pero yo quería, solo para cerrar, entonces, con todo este bagaje teórico, práctico, construido contextualmente, me acerqué a este puesto de Saúl para pensar junto con las embarazadas y tratar de construir una ronda con las gestantes del posto. Y bueno, entonces digo, reconocer la existencia de la potencia de la agencia de la corporalidad no implica desconocer la fuerza de las estructuras opresivas de poder y desigualdad. Si yo buscaba desarrollar una praxis antropológica cuidadora desde los cuerpos, compartir entre mujeres experiencias para vivir mejor en nuestras cuerpos, es evidente que la demanda de cuidado y autocuidado es una cuestión geopolítica y no es la misma para todos y todes. En el posto de Saúl, las mujeres usuarias con quienes trabajé buscaban los cuidados médicos, les parecían fundamentales las vacunas, los cuidados, los controles, quienes querían ir al puesto médico. Inclusive en mi intervención, yo misma, digamos, el estar en la ronda proponiendo otra cosa, para mi percepción fue como proponer otra intervención más en ese mundo de intervenciones y de cuidados, esa dialéctica entre el cuidado que se busca, el cuidado que se da, el cuidado que se puede discutir. La expectativa de parto vaginal, por ejemplo, también entre las mujeres tenía mucho menos que ver con este deseo de una experiencia vincular, del parir, con un deseo individual de una experiencia eso, particular, sino con después poder volver a trabajar rápidamente. Entonces como que los sentidos, significados y todas estos lugares de potencia se construyen desde otros lugares que yo no llegué a indagar. Solo que lo único que tengo para marcar de esta experiencia es que el día que yo decidí comunicarme con las mujeres a través de masajes en los pies, en el breve tiempo que estuve, en lugar de charlar con ellas y en lugar de presentarme como alguien que podría trabajar con ellas el cuerpo, el día que la aproximación fue otra y una mujer blanca de afuera estaba haciéndole masajes en los pies a una mujer negra del posto de Saúl, cambió el vínculo y comenzaron a esperarme y comenzamos a comunicarnos de otras maneras. Entonces, mis conclusiones por ahora, muy preliminares, es que estamos en un mundo donde el cuidado y autocuidado se distribuyen geopolíticamente, como dije, los privilegios de unos se basan hasta hoy en las opresiones de otros sistemáticamente, y pensar cómo trabajar reflexividades carnales en contextos de desigualdad, cómo vivir mejores gestaciones es un desafío, y no por ser interseccional es inválido. Yo creo que para poder evitar fracturarnos como mujeres feministas, debemos flexibilizarnos como un útero, recibir las críticas, confrontar realidades, tejer alianzas y actuar políticamente desde los cuidados. Obrigada, Lucrécia. Foi perfeita no tempo. Muito boa sua apresentação. Obrigada por compartilhar com a gente. Agora a gente tem o próximo trabalho, que é da Natália Yolanda e da Ana Gretel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do projeto Maternagens, e o título do trabalho delas é Enquete sobre a experiência de maternagem, cuidados de pessoas que frequentam a universidade. Quando vocês quiserem começar, podemos. Fiquem à vontade. Bom dia a todas. Estás por aí, Natália? Então, bom dia, gente. Vou colocar os slides aí, vocês me dizem se está dando certo para ver. Tá dando certo, sim. Para mim tá aparecendo. Tá aparecendo. Aqui também. Tá certo. Eu começo, né, Natália? Sim, pode começar. Tá certo.
Então, pessoal, esse nosso relato aqui é uma narrativa da experiência do ciclo do projeto Maternagens desde uma perspectiva interseccional. A gente trabalhou durante um ano todo. Essa foi a equipe, né? Estamos agora duas participantes da equipe. Então, a gente teve várias situações assim de encontro, de discussão. A gente se originou a partir de uma demanda, né, que eu não vou relatar em profundidade aqui, mas é uma demanda de uma situação de exclusão dentro da universidade, com uma mulher mãe e aluna, né? E aí a gente, a partir desse desejo de reivindicar epistemologicamente as maternagens, nesse contexto adultocêntrico que é a universidade, a gente formulou esse projeto, né? E isso vem em continuidade e faz um eco com minha própria experiência de vida, porque eu fui mãe adolescente e tive meu primeiro filho no 3º ano da graduação. Então, também passei a graduação como mãe e universitária, né? E aí, bom, aqui estamos nós, integrantes. A gente, durante esse tempo, teve várias discussões, né? 2 pessoas do grupo éramos mães, né? E aí a gente ficou pensando muito na integração, né? Como a gente fazer essa integração do convívio com as crianças na universidade, como pensar nesse espaço como um espaço de reivindicação política dos cuidados, trazendo os interessantíssimos conceitos que Lucrécia trouxe, muito rico também, queria dizer, adorei a apresentação. Então, aqui estamos nós, né, durante nossa visita a Salvador, né, para um evento. Então, cada uma dessas instâncias, os eventos, eu acho que foi uma instância de crescimento e de experiência coletiva. Era um grupo bem jovem, né, de estudantes, muito críticos e críticas, né, Natália, com a forma em que a academia se organiza e com uma perspectiva interseccionalmente posicionada. Então, houve demandas também de textos, de leituras, de encaminhamento das discussões, e houve alguns sonhos que a gente não concretizou nesse ano, né? Que tem a ver com esse diálogo para a modificação das políticas universitárias, né? Esse diálogo para a gestão mesmo dessa nossa problematização, né? Desse nosso desconforto. Aqui algumas das leituras que a gente teve, como para situar vocês dentro desse espaço, né, de pensares e de sentires. Então, a gente trabalhou com a Adrienne Rich para essa diferenciação entre maternidade e maternagens, né, maternidade como a ideologia imposta, maternagem como a prática, o mito do amor materno muito necessário, apesar de que a gente tem algumas diferenças políticas com Elizabeth Badinter, que se declara profundamente antidecolonial, né? Então, a gente sabendo de onde vinha, a gente estudou o contexto, e é uma referência clássica a qual a gente, pela qual a gente passou, né? Discutiu, fez a leitura. Acompanho também com Jacques Doncelot, que é filiado com Foucault, em linha com o que Foucault traz sobre o disciplinamento dos corpos, trabalha com a unidade da família nuclear burguesa, né? E também das famílias subalternizadas em termos de classe, né? Então, trabalha essa linha da tutela nas famílias, que é muito interessante, também para pensar a forma em que estão sendo elaboradas as políticas em relação com as mães e as pessoas que elas cuidam, né? Aí a gente trabalhou um pouco também com a ética do cuidado, né? Para pensar nas relações de cuidado, não só de forma analítica, mas também para a gente se movimentar, quais são nossos valores, de que forma a gente se coloca, como é que a gente discute o cuidado como uma categoria transformacional. Na verdade, é visibilizar, né, o que está esquecido, oculto, invisível, etc. Depois a gente se inspirou com Francesco Tonucci, e aqui Natália gostou muito, ela pode falar um pouquinho mais. Aí Francesco Tonucci tem um trabalho concreto feito em uma cidade na Itália, que é da cidade cuidadora, né?
também cidade educadora é chamada, e são espaços que são pensados desde uma perspectiva das crianças, né? Espaços onde as crianças também pertencem, né? Então, questionando esse modelo do espaço disciplinário, né, e normalizador, é que aparece essa ideia das cidades cuidadoras, e que a gente elaborou a ideia de uma universidade cuidadora, né? Como seria uma universidade que cuide de seus corpos, que não são os corpos normalizados para os quais foi pensada a regra, né, do habitar na universidade. Aí a gente trabalhou com a questão da interseccionalidade, não só Patricia Hill Collins, também Angela Davis, né? Pensando em como se intersectam a questão racial, a questão étnica, a questão da idade, das gerações, a questão das deficiências, né? As deficiências também, o capacitismo, pensando na questão da gordofobia, né? A gordofobia como uma forma de capacitismo. E aí a gente não pode evitar, né, trabalhar a questão da necropolítica, que é como a gente conversou com Giovana ultimamente, né? É impossível discutir a questão dos cuidados desde uma perspectiva naif de, ok, vamos todos nos cuidar. A gente precisa ver essa distribuição geopolítica dos cuidados, como a Lucrecia trouxe, e dentro dessa distribuição há uma política de morte e há uma diferenciação, né, também de territórios colonizados e de corpos colonizados nesses espaços de cuidado. Então, necropolítica, apesar de não tratar diretamente, né, do tema das maternagens, ela está impactando, né, então, nos corpos das mulheres negras e na forma de atendimento que tem. A gente pode ver vários aspectos dessas políticas de morte, né, e de sofrimento. E aí a gente trabalhou um pouquinho com etnografias, porque veio a pandemia, a gente estava fazendo justamente o trabalho com as enquetes, né? Então, como que a gente ia fazer, como que a gente ia... Só um instante. Pedro, está chamando a porta. Desculpa. Como é que a gente ia fazer esse trabalho virtualmente no meio da pandemia. Então, a gente teve que repensar nossas metodologias, né? A gente já tinha outras, já tinha entrevistas sendo realizadas. Pedro, estou apresentando. E aí a gente participou de vários eventos, trouxe a questão dos cuidados para ser discutida. A gente fez uma pequena intervenção com essas fotografias das mães invisíveis, né? Então, no século XIX, essa foi uma apresentação estética das mães. Teria que ser mais tarde, então. Pedro? Certo. A gente fez essa pequena intervenção, desculpem, gente, com as mães fantasmas, né? E aí a gente, bom, nesse momento histórico, as mães eram invisibilizadas e as crianças colocadas porque eram objeto do retrato, né? E isso mostrava o descuido, né, com a presença das mães. E aí a gente pensava que na universidade são as crianças as invisibilizadas, então as mães sentem que tem que esconder as suas crianças para poder habitar o espaço. Esconder tanto física quanto simbolicamente, porque quando você assume que é mãe, isso te vulnerabiliza, né? Isso te coloca no lugar do objeto, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão no nosso meio acadêmico, tanto como estudantes e alunas, quanto como docentes, quanto pessoal terceirizado, né? Tem toda, enfim, uma discussão do que é público, né? E do que é privado, e por que a gente privatiza os cuidados dessa maneira e não socializa eles, né? Essa foi nossa experiência com uma discussão sobre corporalidade e direitos humanos na reunião equatorial de antropologia, que a gente discutiu a questão das maternagens. Eu tô comendo tempo, eu vou já terminar. E a gente fez algumas performances
pedindo às pessoas segurar a bolsa como se fosse um bebê e ficar um tempo assim. E aí a gente observou como que foi a reação das pessoas e como é que é essa imposição do cuidado, como é que as pessoas internalizam isso, né? Enfim. Natália, passa por aí? Agora vamos para a parte dessa entrevista. 5 minutinhos, tá? Bom, no decorrer do projeto, a gente trabalhou com algumas dinâmicas de pesquisa, né? Inicialmente, a gente realizou entrevistas com 12 entrevistados e entrevistadas que foram elencados a partir desses eixos de temporalidade, homoparentalidade e barreiras internas da universidade. Todos esses entrevistados e entrevistadas consideraram as teorias que a gente veio construindo no decorrer do projeto, as leituras, a abordagem teórica interseccional, para construir um resultado interessante de pesquisa. Foram todas entrevistas semi-estruturadas e realizadas com mulheres mães, que são estudantes da UFRN ou que foram estudantes da UFRN nesse recorte geracional, e pais sobre o recorte homoparental, que exercem a homoparentalidade. Pode passar, por favor. Outro eixo também foi em relação à enquete que a gente realizou, sobretudo nesse ano, para ter dados mais qualitativos e quantitativos, sobretudo, sobre a UFRN ser um espaço acolhedor para mulheres mães e pessoas que cuidam de crianças, em um questionamento, né, uma problematização. Pode passar. No decorrer do questionário, uma das primeiras perguntas era a visão sobre como essas pessoas, essas mulheres, que todas se declararam mulheres, nesse questionário se experimentavam a universidade e qual a leitura que elas faziam sobre essa experimentação. 60% declarou que a UFRN é um espaço nada acolhedor para mulheres, mães e pessoas que cuidam de crianças, e 35% considerou esse espaço relativamente acolhedor. E no decorrer do trabalho, a gente problematizou bastante essa concepção de espaço, né? Não só como um espaço, um ambiente móvel, concreto, mas como um ambiente dinâmico no qual esses corpos estão colocados e experimentam concepções específicas, né? Diante das suas interseccionalidades e recortes. Pode passar. De uma geração para outra, também foi um recorte que a gente fez, 65% considerou as experiências semelhantes às quais as mulheres mães passam atualmente, mulheres mães e pessoas que cuidam de crianças, o que aponta para o que também corroborou com a entrevista que a gente fez, com as entrevistas, de que, apesar de um fomento de políticas públicas e de auxílios, eles ainda são insuficientes para transformar essa concepção social acerca da experimentação das mulheres mães e das pessoas que cuidam de crianças dentro da universidade, né? E das barreiras que essas pessoas enfrentam diante desse contexto adultocêntrico e que invisibiliza esses corpos. Pode passar. 100% das colaboradoras se declararam como do gênero feminino, né? 85% são estudantes da UFRN, 10% professoras. No recorte da sexualidade, 60% se declarou heterossexual, 25% bissexual e 10% homossexual. 50% se declarou negra, e o recorte de raça ele foi essencial no decorrer de todo o nosso trabalho, desde as entrevistas até a parte das enquetes, que apareceu de forma bem forte sobre como as mulheres negras, né, e as pessoas que cuidam de crianças enfrentam barreiras específicas ao exercer esse cuidado. 45% tem uma renda de até um salário mínimo, né, que acredito que todas nós estejamos familiarizadas, né, que é uma renda bem complicada aqui no Brasil. E 68,4% são mães solos, que também não exercem cuidados que são responsabilizadas de forma majoritária por esses cuidados. Pode passar. Os principais problemas, 90% colocou a pouca sensibilização social sobre a temática, e o projeto também vem para isso, né, para problematizar esse espaço, essa experimentação dessas mulheres. A impossibilidade de assistir a eventos também foi uma dificuldade relatada nas entrevistas e nas enquetes. A impossibilidade de assistir às aulas regulares, de realizar viagens de campo, a escassez de auxílios, a pouca oferta de vagas em creches
que fazem com que essa experimentação e esses corpos experimentem a universidade de uma forma bem difícil. E aí a gente vai para os relatos, né, para encerrar. Pode passar. Sobre situações difíceis, porque esse questionário tinha uma parte quantitativa e uma parte qualitativa, né? E aí essas mulheres relataram, aqui um exemplo, simplesmente todos os detalhes essenciais da rotina universitária, né? São difíceis. Desde sentar para estudar ou revisar matérias, fazer exercícios, trabalhos, a locomoção casa-campus, considerando que houveram momentos em que não tinha pessoa disponível para cuidar da criança durante o horário de aulas, causando atrasos, faltas. E aí ela relata o estresse da rotina de cuidar de uma criança o dia inteiro e está exausta, né? Psicologicamente, fisicamente, o que contribui também na experiência de sala de aula, que já é um ambiente que não acolhe essas crianças e essas mulheres. A rede de acolhimento, que é o próximo slide, uma mulher-mãe coloca: eu dei sorte de encontrar amigos e professoras que me acolheram, mas isso não acontece com todo mundo. E depender da sorte para ser acolhida é prova de que políticas de assistência e permanência na universidade são falhas, né? O que é um recorte bem interessante. E aqui eu também acho que é interessante pontuar que ela coloca professoras, né, que acolheram, nesse recorte também de gênero, de professoras mulheres que acolheram, e não um recorte geral, né, de homens, porque também existe uma dificuldade nesse acolhimento perante esse recorte de gênero. O próximo slide é sobre essa perspectiva adultocêntrica que essas mulheres enfrentam. Uma colaboradora coloca: determinados professores acolheram super bem e me deixaram bastante confortável, porém alguns outros acreditam que não gostem. Caso tenha alguma situação com algum professor que não permita a presença da minha filha em sala, com certeza irei entender, porém não terei nada a fazer para continuar a frequentar as aulas. Universidade não é ambiente para crianças, isso é fato, mas em muitos casos o aluno realmente não tem outra alternativa. Então, só para encerrar essa parte, o projeto vem na perspectiva de trazer esse debate mesmo. Como a professora colocou, a gente teve muitos sonhos que a gente teve dificuldade de implementar, mas a partir desses eventos, por exemplo, da RAIS, que foi realizada na UFRN, a partir da semana de acolhimento aos estudantes, e a partir de diversas perspectivas, a gente tentou ao máximo pautar esse debate e problematizar essas perspectivas adultocêntricas e essas vivências e experimentações das corporalidades das mulheres mães e das suas crias dentro do ambiente universitário. E é isso, vamos para o próximo, que o tempo já deve estar complicado. E aí, nesse último minuto, queríamos problematizar a questão das maternagens, né? E dizer que a gente passou de uma perspectiva focada nas maternagens para pensar nos cuidados, trazendo também as outras situações, como, por exemplo, entrevistas que a gente fez para um casal homossexual, né? De homens que questionaram o conceito de maternagens, né? E aí a gente pensou quanto ele, ao mesmo tempo que potencia uma reflexão, também pode limitar essa reflexão. Eu deixo aqui para a gente continuar discutindo isso e ver. Nossa passagem foi de tratar as maternagens de forma específica a pensar nos cuidados de maneira mais ampla e cruzando com todas essas dimensões que a gente já colocou. Obrigada a todos. Obrigada a vocês pela apresentação. Acho super importante discutir esse tema, pensando inclusive na graduação, porque eu acho que a gente tem visto vários trabalhos, vários projetos, várias ações voltadas para pensar a maternidade dentro da academia da universidade, mas eu acho que as estudantes de graduação acabam ficando um pouco de lado nesse processo. Eu tenho visto muito um foco em pesquisadoras com carreiras mais consolidadas e tem um funil aí bem grande, né? Quando você é mãe durante a graduação, eu acho que acaba sendo bem mais difícil, principalmente também por essa questão da sobrevivência, né, financeira, material, que é mais complicada nesse período. Muito bom, agradeço vocês. O próximo trabalho é o trabalho da Rosa Maria Carneiro, que é da Universidade de Brasília, e o título do trabalho dela é A Vida Social da Maternidade em Seus Tempos, Cuidado e Intergeracionalidade, e aí mais uma vez o cuidado como tema do trabalho. Vamos lá, Rosa, fique à vontade. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Eu estou bem feliz de estar aqui.
né? Acho que é importante, a gente tem nos últimos anos aí conquistado espaços dentro desses grandes eventos, né, no campo da antropologia, e acho que a gente tem mais espaços ainda a conquistar, então fazer existir mesmo, né, e no mesmo pé de importância, trazer essa discussão para dentro da antropologia, ocupar esses espaços ditos canônicos, eu acho que é fundamental, não só mediante simpósios temáticos, mas também por meio de mesas redondas e também por meio dos nossos corpos, das crianças circulando nesses ambientes, que infelizmente nesse momento não é possível, né? Mas que seja algo que exista e perdure e ocupe de fato esses lugares. Eu vou fazer a leitura do texto só para eu não me perder, e aí eu vou te pedir, Maria, que você me avise aí, porque a tendência às vezes é eu me descolar aqui do tempo. Gente, eu vou trazer aqui resultados ainda muito preliminares da minha última e atual investigação, né, que é uma investigação sobre gerações de mulheres e as suas experiências de parto, gestação e maternidade, né, e maternagem. Então, pela primeira vez na minha história, né, como pesquisadora, eu tenho olhado para gerações de mulheres. E aí, como eu ando muito atravessada por essa ideia da geração e por consequência do tempo, eu resolvi fazer um recorte ainda muito provisório desse debate e é o que eu vou apresentar aqui agora, tá bom? É fruto do meu pós-doutoramento que está em andamento junto à Universidade Federal da Paraíba, com a supervisão da Sônia Maluf, tá bom? Então vamos lá. Uma história de muitas mulheres. Joyce e meus desenhos de pesquisa. Joyce tem 40 anos, 4 filhos, 3 meninas e um menino. É médica e parteira tradicional, vive em João Pessoa, mas nasceu no Rio de Janeiro. Todos os seus filhos nasceram em casa, o primeiro no Rio e as demais na Paraíba. É casada com um médico de família e filha de médicos também. É uma mulher branca de camada média. Nasceu de uma cesárea indicada, pois sua mãe havia passado por uma cirurgia de hemorroidas ainda na gestação. Ela é a segunda filha. Seu irmão nasceu de um parto normal muito difícil. Por isso, sua mãe o entendia como, abre aspas, um parto traumático. Joyce sempre conta que considerava sua mãe, Maria Alva, uma mulher, abre aspas, muito bem resolvida. Mas que depois deu-se conta de que a mãe, abre aspas, era reprimida, pois quase nunca falava sobre sua sexualidade. Grávida de seu primeiro filho, se recorda da mãe recuperar histórias trágicas de parto de sua avó paterna. Segundo a mãe, segundo contavam, sua avó havia feito tanta força no seu primeiro parto que havia conseguido quebrar a cama e quase, abre aspas, posto os olhos para fora. Maria Alva parece vir para lhe lembrar de como as mulheres de sua família pariam e, em alguma medida, recomendar cuidado na escolha do parto natural. No caso de Joyce, um parto domiciliar planejado. Mas Joyce diz que naquele momento logo reagiu dizendo à sua mãe: Mãe, se você não tem nada para me dizer de bom, então não me diga nada, por favor. O seu primeiro filho nasceu em casa, em um parto domiciliar sem nenhuma intercorrência. O fato da mãe ter lhe recebido por meio de uma cesárea e de não lhe contar histórias positivas de parto não parecem ter pesado em sua trajetória gestacional e no sucesso do parto por ela planejado. O conflito entre a mãe e a filha desponta no pós-parto, no puerpério. Em seu primeiro parto, se recorda de esperar pela ajuda de sua mãe, mas recebê-la muito pontualmente. Abre aspas. Ela vinha até a minha casa, me entregava um protetor de peito e ia embora. Em que pese a filha considerar a mãe carinhosa e afetuosa ao longo de sua vida, naquele momento parece ter se sentido sozinha e frustrada. Ao engravidar de sua segunda filha, quando já não vivia mais no Rio de Janeiro, decidiu externalizar o pedido de ajuda para a mãe, comprando-lhe uma passagem para que fosse para a Paraíba, depois do nascimento do bebê. Sua filha nasceu em casa e logo sua mãe chegou. Passado alguns dias, sua sogra também viera do sul do Brasil, e sua mãe, então, parece ter se ressentido com o fato de, abre aspas, ter tanta gente na casa. Em seu terceiro puerpério, já bastante frustrada com os pedidos de ajuda que não eram atendidos por sua mãe, narra então nem ter pedido à mãe algum auxílio. Decidiu recorrer à sogra diretamente.
Porém, logo compreendeu que, abre aspas, estava tentando tampar a presença de sua mãe e, abre aspas, também não funcionou. O interessante é que o apoio materno tão esperado por Joyce viera quando ela sofreu um aborto de gêmeos entre sua terceira e última filha. Nessa situação, sua mãe espontaneamente viera do Rio de Janeiro para cuidar da filha e dos netos, enquanto a mesma se recuperava. Em sua leitura, naquela ocasião, diante da surpresa da mãe ali estar por ela e por sua vontade, ambas ressignificaram algo que tentaram inúmeras vezes anteriormente. Joyce conta ter se sentido, abre aspas, cuidada, como se recebesse ali o que havia esperado por tantos anos anteriormente. Abre aspas, ela me fazia massagem, trouxe a pedra do seu altar, colocava na minha barriga, e foi num aborto, mulher. Veja que ironia, fecha aspas. A partir desse encontro entre mãe e filha, surge a figura de sua avó materna, pois Maria Alva passa a falar mais de sua avó, de sua mãe Tunica. Maria Alva passa a falar mais de Tunica, pois diz que vê muito de sua mãe em sua filha. Tunica foi uma benzedeira muito procurada na cidade de Minas Gerais em que viviam. Abre aspas, minha mãe começou a me dizer que minha avó trabalhava muito fora, que as pessoas chamavam ela o tempo todo para benzer alguém que estava doente. Em um de nossos encontros presenciais, pude ver Joyce benzendo bebês, com um galinho de arruda e professando algumas palavras bem baixinho, nas quais pedia pela proteção da criança. Joyce se impressiona com a recuperação da figura da avó Tunica e senti que isso só acontece depois que a mãe e filha se aproximam, no aborto sofrido. Tunica que curava as crianças. Ela via muito da minha avó em mim, isso é a Joyce me contando. E isso é muito louco, eu achei o ó. Ai, lá vem minha mãe de novo se infantilizando, que eu sou a mãe dela e blá blá blá. Mas nesse momento, me conta a Joyce, consegui honrar minha mãe e saber de minha avó. Você não é só sua mãe, você não é só sua avó. É sempre um exercício de humildade. Foi só com a terceira filha nascida que isso me veio à tona. Mas para além de Tunica, Maria Alva e Joyce, outras mulheres aparecem e gravitam na sua narrativa. Joyce decidiu parir com uma parteira no Rio de Janeiro. Contou-me que numa de suas consultas de pré-natal com sua parteira foi questionada sobre sua relação com sua mãe e sobre o modo como nasceu. Segundo ela, essa é uma prática de sua parteira carioca que ela hoje também aplica no seu cotidiano profissional na Paraíba. Para Joyce, também é fundamental saber da relação da gestante parturiente com a sua mãe. Enquanto parteira, entende que esse é um encontro de aliadas, entre aspas, a mãe, a parteira e a parturiente, que considera 3 arquétipos muito fortes. Por essa razão, em seu acompanhamento de partos, também procura saber sobre a relação entre a gestante e a sua mãe, e recomenda fortemente que a mãe saiba da escolha desse parto em casa. Em sua leitura, quando a mulher que está parindo tem problemas com a mãe, abre aspas, pode ter certeza que vai ter problema com a placenta, fecha aspas. Em nosso encontro, lembrou-se também de um outro parto que ela vinha acompanhado, em que a mãe da parturiente tinha 4 cesarianas, pois lhe diziam que essa mãe não tinha passagem. Abre aspas. Ela sempre dilatava tudo, mas não tinha passagem. No parto dessa mulher foi igual, contrações muito fortes, mas o bebê não passava. Foram 12 horas de trabalho de parto. Fiz um toque na contração e o bebê não se mexeu. Então ele disse, olhe, vamos para o hospital. Era ela acessando a história da mãe dela. Fecha aspas, conta-me Joyce. O bebê estava bem, mas havia chegado no limite da minha atuação. E então Joyce arremata a história me dizendo, abre aspas, essa memória celular atravessa tudo. O parto é epicentro, fecha aspas. Depois de mais de uma década de pesquisa sobre experiências femininas de parto, tendo a considerar que não somente o parto, mas igualmente a gestação, a amamentação e a maternagem, tomada aqui como mothering, são molas propulsoras muito boas para pensar sobre as relações de parentesco e afeto entre mães e filhas e sobre gerações de mulheres no Brasil e fora dele. Esse tem sido meu objetivo no último ano, refletir sobre essas relações de mulheres de uma mesma família e como umas informam as outras e são informadas pela parentalidade, que ou as une ou as separa.
a partir de suas experiências sexuais e reprodutivas. Para tanto, tenho tomado o parentesco como que se constrói socialmente, através de uma articulação entre gênero e cuidado, à luz do pensado por Finamore e Pereira, mas também das emoções partilhadas entre essas mulheres, sobretudo as emoções de dor, de raiva e de carinho. Dessa maneira, a ideia é discutir como o parentesco é tecido através dessas experiências femininas, mas também como essas experiências de parto e maternagem podem ser informadas física e emocionalmente por essas relações entre mães e filhas, nos casos em que situações de parto muito semelhantes se repetem, como se fossem marcas geracionais que atravessassem os tempos. Com esse foco, tenho escutado mulheres de diferentes gerações. Na primeira geração, mães que pariram entre os anos de 70 e 80, e na segunda geração, as filhas que pariram entre os anos de 2000 e 2020. Em virtude da pandemia, a pesquisa de campo presencial foi interrompida. Se por um lado isso tem um impacto gritante em termos de aproximação etnográfica e contato entre a pesquisadora e os informantes, por outro, me possibilitou expandir esse trabalho por todo o Brasil. Ao disparar o convite para a pesquisa por meio de um e-mail e de grupos de WhatsApp sobre gestação, parto e pós-parto, rapidamente me vi procurada por mulheres das 5 regiões do país, mulheres de ambas as gerações e muitas mães que chegaram até mim por meio do contato de suas filhas. Vou pular essa parte. 4 minutos, tá? Tá bom. O foco do presente texto é refletir sobre temporalidades e culturas de maternagem. Vou pular aqui. Temporalidades e culturas de maternagem. A história de Joyce é sobre sua vida, mas também sobre a vida de outras mulheres. Mulheres de sua família, mas também mulheres com as quais ela se aparentou ou não por meio da sua prática de parteria. Por isso, sua história é tão rica em sui generis, pois discorre sobre si num tom bastante etnográfico, mas também como narradora de histórias de muitas outras mulheres que gestaram e pariram sob os seus olhos e cuidados. Em nosso encontro, Joyce conta sobre sua vida pessoal, mas também sobre sua vida profissional. Tanto num caso quanto no outro, a relação entre mães e filhas importa e pesa no gestar, parir e maternar. Eu vou saltar aqui. De Maria Alva nasce Joyce, uma médica que se torna parteira tradicional, rompendo com uma linhagem de médicos modernos. Uma mulher que, por sua vez, teve mais 3 filhas, todas nascidas em casa, pois assim desejou. Uma mulher que convive cotidianamente com outras mulheres que desejam um parto em casa, sem intervenções e, em tese, uma maternidade, abre aspas, mais natural. Ao apresentar a minha pesquisa em um grupo de pesquisa da UFPB, o CRIAS, Criança, Saúde, Sociedade e Cultura, no início de 2020, eu me vi muito interpelada pela seguinte pergunta. Como é que você tem entendido geração e por que motivos você aplicará essa categoria à sua pesquisa? Me vi com essa pergunta por muitos meses. Na verdade, ela ainda segue na minha agenda de reflexões. Qual seria o problema em trabalhar com gerações, já que a pesquisa envolve mulheres de idades tão diferentes? Ou seria essa uma categoria polêmica? Dessas inquietações nasceram ideias como a que aqui, agora, nesse momento, tento desenhar e sustentar. De saída, dei-me conta de que tomar geração por um caráter etário, pura e simplesmente, significaria reduzir muito a complexidade da categoria. Nessa esteira, eu me dei conta de que antes de pensar em gerações, eu teria de dar conta de pensar em uma geração de mulheres à luz da outra, já que o mais importante é justamente a marca de uma sobre a outra e como uma se desenha a partir das experiências da outra reciprocamente, seja na chave da ruptura ou da aproximação. Vou saltar, vou ter que concluir aqui. São 2 gerações que se influenciam, assim como a da avó paterna de Joyce no seu primeiro parto. Entre a neta e a avó, a mulher viu-se identificada. De sentir tanta força ao parir o seu primeiro filho, que poderia arrancar o vaso sanitário em que estava sentada, assim como a sua avó quebrou a cama durante o trabalho de parto, tamanha a sua força. Ou quando, no seu primeiro pós-parto, sentia muito a imagem de caveiras e de morte e associava aos bebês que essa mesma avó havia perdido. Era como se vivesse o luto experimentado pela avó, mas ao ter o seu bebê vivo nos braços. Foi então, pouco a pouco, eu fui sendo exposta a essas interpretações nativas que conectavam espontaneamente uma geração à outra. Mas mais do que juntá-las, entendi uma experiência a partir das outras. Dessa maneira, não se trata de uma memória,
mas de uma relação pautada pela intergeracionalidade e, em algumas situações, pela transgeracionalidade. Ideias que eu abordo num outro artigo, mas que aqui compõem o meu movimento. Então, nesse sentido, para concluir, eu vou me descolar aqui do texto. Antes de pensar em gerações, de maneira isolada, eu tenho tentado pensar sobre o que a Miriam Lins de Barros, que é uma antropóloga que trabalhou com gerações de mulheres no Rio de Janeiro, no efeito geracional. Então, esse efeito geracional é aquilo que me faz pensar nesse encontro como algo que eu não consigo dissociar. Então, as histórias das mulheres de hoje só existem em razão das histórias das mulheres de ontem. E elas só podem ser compreendidas nesse fluxo. Então, não faz sentido pensar em geração. É como se fosse um fluxo contínuo, seja nas suas disrupturas ou nas suas aproximações. E aí, para concluir mesmo, eu vou aqui ler o último parágrafo. Essa perspectiva nos permite acolher a ideia de que o filho que está nascendo ensina também sua mãe a nascer, na medida em que uma geração informa a anterior de algo da sua história. Ou então faz com que uma mãe veja na filha, parteira tradicional depois de parida, a figura da avó benzedeira numa mediação de gerações de mulheres. Maria Alva reconhecendo Tunique em Joyce, assim como a mãe na placenta e a força do parir e o luto da avó paterna nas experiências da neta. Entre mediações e relações, as gerações não podem ser isoladas, mas postas em comunicação, tanto para que sejam compreendidas, quanto para, assim, evitarem repetições que desagradam. Essa, ao menos, é mais uma interpretação de Joyce e de tantas outras mulheres com quem tenho estado. Abre aspas. Para ser uma boa mãe, eu precisava perdoar os meus pais. Se tivesse qualquer julgamento, certamente repetiria o que eles viveram. Fecha aspas. E aqui eu concluo, gente. Nossa, muito bom, muito interessante e me vi também um pouco, me vi um pouco aí no seu texto, minha própria experiência, esse espelhamento. Obrigada, Rosa, pelo seu trabalho. E agora o último trabalho dessa sessão agora da manhã, que é o trabalho do Felipe, da UFRJ. O título do trabalho do Felipe é Comércio e Maternidade no Haiti Central. Seja bem-vindo, Felipe. A gente viu que você teve um probleminha ali para entrar no começo, mas depois a gente conseguiu resolver, que bom. Ficamos te esperando um pouco aí na expectativa de ouvir sobre o seu trabalho. Então, fique à vontade, pode começar assim que você quiser. Obrigada. Obrigado a todo mundo que mandou a senha, né? Eu demorei um pouco para conseguir entrar porque não tinha a senha da sala. E obrigado principalmente pela acolhida do trabalho. Eu sinto que o meu trabalho é um pouco heterogêneo dentro do conjunto da mesa, mas espero que isso não seja, enfim, que não seja nenhum tipo de empecilho, mas sim uma coisa enriquecedora para mim, com certeza é. Não sei se para as outras pessoas também. Bem, assim, na verdade eu pensei em falar um pouquinho da trajetória da pesquisa, porque é o seguinte, eu comecei fazendo pesquisa de campo no Haiti, né? Eu fiquei um tempo razoavelmente grande lá, um pouco mais de um ano. E originalmente o meu trabalho era sobre moralidade e dinheiro, sobre fluxos de mercadorias, enfim, sobre isso. Materialidade e moralidade. Não tinha especificamente uma questão de gênero e de maternidade menos ainda, mas o que aconteceu foi um confronto empírico mesmo, assim, porque a minha pesquisa, a maior parte dela se deu nos mercados, e no texto que eu mandei eu tentei contar um pouco isso, né, que no Haiti existem vários circuitos comerciais que são segmentados em termos de gênero, né, tem alguns circuitos que são dominados por homens, tem alguns circuitos que são um pouco mais neutros, e tem o grosso, que é totalmente dominado por mulheres, que são, digamos assim, os produtos mais básicos do dia a dia, os produtos de alimentação.
Isso que compõe o grosso do comércio no sentido tanto das transações mais numerosas quanto de um maior número de vendedoras mesmo, né? Se você vai no mercado no Haiti, você vê que a maioria das pessoas que estão presentes lá vendendo e comprando são mulheres, embora tenha muitos homens também que muitas vezes estão desempenhando outros papéis, como trabalhando seja na segurança, seja apostando nas brigas de galo, comprando também, mas geralmente são compras que são um pouco diferenciadas dessas compras cotidianas, dessas compras que visam a nutrição básica, né? A manutenção cotidiana. Esse eu sinto que é o circuito mais marcadamente feminino. E foi desse circuito que eu me aproximei e aconteceu isso, assim, que empiricamente quase todas as minhas interlocutoras no campo são mães. Algumas delas são mães uma delas tem 18 filhos. A minha interlocutora mais próxima, que eu morei na casa dela, né, durante todo o período da pesquisa, tem 7 filhos. Um deles, inclusive, está aqui na minha casa agora, mora aqui no Brasil atualmente. E mesmo as mais jovens, mesmo aquelas de 17, 18 anos, muitas vezes já são mães, né? E acho que essa questão impôs a sua própria relevância na forma como elas próprias justificavam aquilo que elas estavam fazendo, como elas pensam a atividade delas, assim, porque se existe alguma perspectiva de acúmulo ou de uma vida melhor projetada no futuro, algum tipo de... Ascensão social não seria talvez um bom termo, porque a ascensão social parece uma coisa exclusivamente econômica, né? E essa questão econômica é importante, ter dinheiro é importante, mas não é só isso, assim, o termo que as pessoas usam, talvez o principal termo que elas usam para isso é vida mesmo, eles falam procurar a vida, né, tipo, dar mais vida, e essa perspectiva de procurar a vida é muito pautada pela vida dos seus filhos, para você conseguir buscar essa vida coletivamente no coletivo que é composto por outras pessoas também, mas que muito marcadamente os filhos têm um papel central. Então, é uma pesquisa sobre comércio, onde a questão do gênero ela acaba se impondo empiricamente, e a da maternidade igualmente. Então, acompanhando essas mulheres, a atividade delas, uma das coisas que eu vi é que, sim, ao mesmo tempo que os filhos são fundamentais no sentido de uma formulação política do que elas estão fazendo ali e do lugar onde elas querem chegar, essa atividade comercial ela exige muitos deslocamentos, muitas viagens, dependendo do circuito, podem ser viagens mais longas ou menos longas. Muitas vezes são percursos que você até faz a pé ou de moto ali do lado, mas que ainda assim indicam você sair de casa antes do sol nascer, voltar só no final da tarde. Então, em todos os casos, se coloca muito necessária uma rede de cuidados para cuidar dessas crianças, né? Essa ideia de que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, acho que em alguns contextos ela fica bem evidente. E esse é um deles, né? Assim, ao mesmo tempo que tem algumas crianças que vão ao mercado acompanhando suas mães quando as mães estão vendendo, ou também para comprar, às vezes as crianças são enviadas para comprar. Existem muitas crianças no mercado, mas comparado com o universo total dos filhos de cada mãe, são uma minoria, né? Então, acho que tem alguns dilemas que vão aparecendo na pesquisa que tem a ver com isso. Assim, vamos supor, estou falando em termos um pouco mais concretos, né? Para organizar. Uma mãe de 5 filhos, ela pode levar
um filho para o mercado, talvez dois, ela vai ficar lá o dia inteiro vendendo, muito dificilmente dois, e quase impossível mais que dois, geralmente só uma criança que ela vai levar, que já implica numa diferenciação, assim, né? Quem que ela vai trazer com ela, aquela criança que é mais apegada, geralmente vai ser uma criança do sexo feminino, porque já tem uma transmissão de saber geracional. É assim que a maioria das comerciantes aprendem ofício, seguindo ou as mães ou madrinhas, ou alguma outra figura adulta, mas geralmente mães ou madrinhas. Existe todo um processo de aprendizagem aí, ao mesmo tempo que aquelas outras crianças que não vão estar com a mãe todo dia, e também não precisa ser a mesma criança sempre, mas tende a se repetir, essas crianças são muito deixadas aos cuidados de vizinhos, né? Existe uma rede de apoio mútuo, uma rede de conexão entre as casas, onde geralmente mães mais jovens deixam os filhos em casas de matriarcas mais velhas que elas mesmas, não é uma regra, mas uma tendência geral. Então, assim, na verdade eu estou trazendo um bolo de informações que eu ainda estou processando, eu ainda estou tentando pensar o que fazer com isso. Esse próprio conceito de maternagem é novo para mim, essa diferenciação da maternidade como ideologia e da maternagem como prática não é um debate com o qual eu esteja habituado, por isso que para mim é muito rico estar participando aqui e ter a chance de trocar com vocês. Então, assim, concretamente nesse caso, a maternagem ela é distribuída, ela se dá numa conexão entre várias casas e numa formação de parentesco também, que é um parentesco às vezes consanguíneo, mas não necessariamente, mas que se constitui por essa rotatividade das crianças entre diferentes casas, né? Quando você manda a sua criança sempre para uma mesma casa, aquela pessoa, mesmo que não seja parente consanguínea a priori, muitas relações de parentesco acabam se formando dessa forma. Então, o que eu estou tentando tematizar tem a ver com isso, tem a ver com um trabalho, né, com uma atividade geradora de renda que é pensada como algo, como um investimento no futuro, na geração futura, essa tentativa de levantar dinheiro. E assim, eu tentei desenvolver isso no texto através do contraste entre duas ideias, que são a ideia de comer dinheiro ou estragar dinheiro, que é algo que elas falam muito, assim, geralmente como crítica, né? Geralmente não, sempre como crítica. Que você falar que você estragou o dinheiro, que outra pessoa estragou o dinheiro, comeu o dinheiro, é isso. Assim, é quando você tem uma soma de capital que é o suficiente para fazer comércio, para fazer esse dinheiro render, para estar movimentando alguma coisa de maior magnitude, mas você dispersa esse capital em gastos insignificantes, entre os quais a comida digamos assim, a imagem metonímica que engloba vários outros gastos igualmente relevantes. Mas o que elas falam, efetivamente, é no gasto com a comida, é essa expressão, comer dinheiro, né? Felipe, 5 minutos, tá? Tá bom. E o que seria o contrário dessa ideia de comer dinheiro é a escola dos filhos, que é essa ideia de um gasto construtivo nesse sentido intergeracional, de uma aposta no futuro, de que os filhos não vão ter que viver aquela mesma relação. Enfim, gente, é um tempo curto, tem muitas coisas que talvez seria preciso dar o contexto e eu estou tentando ser mais sintético. Mas a ideia de educar os filhos é isso, você educar uma filha, você apostar de que ela não vai precisar fazer aquele mesmo comércio, aquela mesma relação, essa coisa de ficar o dia inteiro indo de um lado para o outro, que é experimentado como uma situação opressiva e desvantajosa economicamente. Assim, é uma coisa que dá muito trabalho para render muito pouco dinheiro. Então, investir na educação dos filhos é um pouco
É muito comum esse discurso na esperança de que eles não tenham que fazer a mesma coisa que aquela mãe está ali fazendo. Esse gasto com a educação dos filhos no Haiti, mesmo a escola pública, ela é paga, né? Valores que, comparados com as escolas do Brasil, são muito baixos, né? Para as pessoas lá. São valores pesados no orçamento. Justamente quando você tem muitos filhos, é sempre uma escolha, né? Se você tem 10 filhos, você não consegue educar todos os 10 no mesmo nível. Você vai ter que apostar em alguma criança que vai ser aquela criança que poderá, talvez, no futuro, levar a família como um todo a uma situação econômica mais confortável. Então, eu estou tentando começar a tematizar aqui sobre essa política de gestão dos filhos, né? Como gerir esses conjuntos de filhos, tanto distribuindo eles entre diferentes casas ou trazendo consigo, sabendo que você vai ter que deixar numa casa tantos, em outra casa tantos, porque você não pode colocar todos no mesmo lugar, porque você não pode trazer todos com você. Da mesma forma como o investimento no futuro, o investimento em educação também é uma coisa que necessita desse tipo de escolha. E como várias questões de uma micropolítica do parentesco se colocam aí, né? Como elas tematizam muito sobre isso, sobre as desvantagens de ter filhos de pais diferentes, porque se torna muito mais delicado esse equilíbrio de você dar um presente para um e não dar para o outro, se eles não são do mesmo pai. Você precisa presentear todos ao mesmo tempo, no mesmo valor, para, de alguma forma, conter os ressentimentos que podem surgir de uma diferença, coisa que não se coloca da mesma forma se forem todos filhos do mesmo pai. Então, existe... o termo usado lá, nesse caso, é sangue, né? Um tipo de esforço de gestão do sangue. Tanto de gerir os próprios filhos, como eles vão se comportar no mundo e o que você vai proporcionar a eles, quanto e com quem que eles vão reproduzir também, né? Quem serão os seus netos. Enfim, eu estou trazendo aqui são fragmentos de uma pesquisa longa. Eu sei que o tempo dos 15 minutos já está batendo aqui, não sei se eu estou conseguindo me explicar muito bem, mas eu estou tentando formular isso, assim, são articulações entre o que acontece enquanto atividade profissional no âmbito do mercado e o que acontece na casa, na formação das pessoas, para dizer que nesse universo a maternidade ela ocupa, assim, não só a maternidade, mas como se constituem as pessoas, assim, é uma coisa muito exigida das mulheres, uma habilidade de gestão econômica do dinheiro da casa, do dinheiro do abastecimento básico, a capacidade de gerir um comércio e a capacidade de gerir os seus filhos. Assim, eu acho que todas essas coisas estão muito conectadas e, enfim, é uma coisa que eu estou tentando ainda formular agora, tateando e tentando aproveitar esse espaço de conversa com vocês para isso. Dei os 15 minutos aqui, então queria de novo agradecer demais por vocês terem aceito esse trabalho um pouco heterogêneo e, enfim, muito obrigado. Obrigada a você, Felipe, pela apresentação, por compartilhar com a gente seu trabalho. Agora, a gente tem nessa sessão de hoje, pela manhã, duas comentadoras, né? Duas mediadoras, que são a Giovana Tempesta e a Thaís Brandão. E aí, como o tempo também já está bem... Daqui a pouco, eu não sei se a sala cai, como é, mas aí o intervalo de uma sessão para outra é bem curto também. Eu acho que a gente tentar aproveitar melhor esse tempo, vou passar direto aqui a palavra para elas duas, para comentarem os trabalhos, e depois, se sobrar um tempinho, assim, a gente abre para mais perguntas, se alguém tiver alguma questão para fazer, né? Depois que elas comentarem, claro, as pessoas que apresentaram respondem, comentam esses comentários, e caso a gente tenha tempo, a gente abre depois.
Quem começa, Giovana ou Thaís? Posso começar? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Que eu botei o fone agora, tá ok? Gente, então, enfim, super obrigada, né? Foram muito inspiradoras as 4 falas, assim como os textos já tinham sido também. Então, primeiro eu agradeço, parabenizo. Também estou super feliz de estar nesse espaço, né? Num contexto tão terrível quanto esse que a gente está vivendo. Eu anotei algumas coisas, né? Só para tentar dar alguma liga, né? São trabalhos bem diferentes, mas eu acho que eles se conversam. Eu vou só ler para também não me perder e extrapolar o tempo, tá? Então eu vejo que eu acho que os trabalhos da Ana Gretel, da Natália e da Rosa Maria, em alguma medida também o da Lucrécia, estão mostrando para a gente que existe um processo em curso, que é um processo tanto social e político, que vem pela via do ativismo de mulheres, né? Quanto também um processo reflexivo dentro da academia, de positivação e também de problematização da reprodução, né? Muitas teóricas e ativistas já escrevem e falam sobre isso há muito tempo, mas eu acho que sinto que esse processo ele vem ganhando força mesmo, dentro e fora da academia. E em meio a esse processo de positivação e problematização da reprodução, o corpo ou a corporalidade, eu sempre prefiro falar em corporalidade, porque acho que remete mais à relação, né? O corpo ainda traz essa marca orgânica da substância, que pode ser mal entendido. Mas nesse processo a corporalidade vem assumindo um lugar central, que é um lugar tanto de potência quanto de tensionamentos, né? Tensionamentos políticos, sociais, afetivos, enfim. No meio desse processo, eu acho importante destacar que esse modelo da família nuclear, heteronormativa, patriarcal, eurocentrada, etc., vem sendo fortemente questionado. E esse questionamento, de maneira interessante, é feito na chave do cuidado, né? Então, a gente está usando um pouco o conceito de cuidado, que tem uma literatura internacional que fala sobre o care, mas eu acho que o título do simpósio, né, a coisa da maternagem ou maternagens no plural, tem uma relação forte, né, com o cuidado, com o care. Então, acho super interessante a gente problematizar reprodução, corporalidades, né, maternagens, a partir desse nexo conceitual do cuidado, do care ou das maternagens. Eu lembro muito da Silvia Federici, né, falando como a família nuclear ela é o pilar, né, da constituição, da consolidação do sistema capitalista e o quanto a família nuclear funda, né, o modelo da família nuclear, ele funda a divisão sexual do trabalho, que invisibiliza todo esse trabalho que ela defende, né, que o trabalho reprodutivo também é um trabalho produtivo, que tem valor econômico para além da questão afetiva e social. Então, eu queria me lembrar um pouco da Silvia Federici aqui. Sobre cada uma das falas, né, para Lucrécia, eu queria compartilhar um pouco uma experiência etnográfica que eu tive com povos indígenas, de como a corporalidade da mãe, né, da mulher mãe e da criança em povos indígenas, ela vai se retroalimentando, né? Então, eu lembro muito da coisa do modo de carregar, né? Assim, como é que as mulheres indígenas com as quais eu convivi, como é que elas carregam? Então, os bebês, eles estão o tempo todo com acesso livre ao corpo da mãe, né? Na tipóia, com acesso ao seio, fazendo as suas necessidades ali, né? Enfim. E nisso, a corporalidade da mulher é modelada, mas a corporalidade da criança também é modelada, porque ela já vai aprendendo rapidamente a se segurar, né? Então, ela faz esse ato aqui de segurar e de ajeitar a coluna. Isso ajuda depois, quando vai começar a andar, e ajuda depois no manuseio de facão, né? A coisa mais comum que tem é você chegar em aldeia indígena e ver criança de 3 anos descascando mandioca com um facão do tamanho dela. Então, assim, como é que esses pacotes tecnológicos, culturais, né,
voltados para a primeira infância, que tem tudo a ver com a corporalidade, eles também eles têm tudo a ver com a formação da pessoa, né? Porque também já tem muitos estudos sobre isso, como é que as crianças indígenas elas vão adquirindo autonomia de uma maneira muito mais rápida do que as crianças da cidade, né? De classe média, enfim. Então, eu queria te chamar um pouco para essa conexão entre corporalidade, maternagem e pessoa, né? E autonomia, enfim. Eu acho isso bem interessante. E aí dá para pensar em 1 milhão de coisas. Como é que alguns elementos desses pacotes tecnológicos não modernos, né? Não dá para discorrer sobre isso, mas eu estou chamando propositalmente de não modernos, ou não capitalistas, ou não colonializados. Como é que elementos desses outros pacotes tecnológicos vêm sendo apropriados de maneira muito interessante por mulheres brancas, de classe média urbana, todo esse movimento que a gente vê da maternidade ativa, enfim. Isso tem a ver com o que a Rosa está colocando sobre a intergeracionalidade ou a transgeracionalidade, né? Como é que esses relatos, essas narrativas, essas histórias vão passando de mãe para filha e vão sendo... como é que essas novas formas de maternar representam inovações, né? Relativas, claro, mas inovações interessantes. Como é que as mulheres mães, vamos dizer, da nossa geração ou da geração já mais jovem que a nossa, vão reelaborando essas histórias, né? Dentro do que é possível, claro. Em alguma medida elas replicam, em outra medida elas inovam. Então, eu acho sensacional, assim, pensar essas histórias umas à luz das outras, né? Achei muito legal. E sobre o trabalho da Gretel e da Natália, eu queria sugerir, não sei se vocês pretendem publicar, eu espero que sim, mas as fotos que vocês apresentaram agora nos slides, eu acho que seria sensacional fazer uma contraposição entre a foto das mulheres mães, as mulheres fantasmas do século XIX, e as fotos de vocês, pesquisadoras, com as suas filhas, naquele lugar que me parece um restaurante. Essa contraposição imagética, ela fala muito, né? Ela enfim, ela salta muito aos nossos olhos. Eu acho que ela é sensacional. E ela vem nesse sentido de desprivatizar o cuidado, né? Eu acho muito massa essa expressão desprivatizar, porque o cuidado foi, de fato, historicamente privatizado, generificado, né? Então ele foi privatizado, generificado e essencializado e romantizado. Então a gente está num processo de desfazer tudo isso. E aí eu acho que contrapor esses conjuntos de fotos tem uma força, né? Aí já vou encerrar. Uma das frases que vocês falaram, né, que veio da pesquisa foi: universidade não é ambiente para crianças, né? E aí daí depreende-se que também não é ambiente para mulheres mães, né? Então, eu queria fazer esse fecho e aí, mais uma vez, assim, né? Celebrar o fato de que a gente consegue estar aqui, né? Com os nossos filhos participando ou não, né? Mas a gente está conseguindo muito graças ao trabalho de mulheres que iniciaram esse trabalho antes da gente, né? Então, também, graças... né, a uma geração que é um pouco mais velha ou que é a mesma geração, mas que já iniciou essa caminhada antes da gente. Então, acho que queria também expressar minha gratidão a essas mulheres que tornaram possível a gente estar aqui com os nossos filhos, tá? É isso, obrigada. Obrigada, Giovana. Passo a palavra, então, para a Thaís. Fique à vontade. Tá. Então, eu entro logo e a gente depois discute tudo, né? Obrigada também pelas apresentações, pela dinâmica, pela força, pela excitação. Eu fico realmente muito empatizada com cada uma das falas e não vou entrar muito no fio, porque eu acho que a Giovana fez muito, muito bem. Eu queria só ver como é que eu reajo a cada uma das falas. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente podia retomar é essa pergunta da Ana Grita, se a gente deve ainda mexer nesse conceito de maternar, né? Se as maternagens, finalmente uma forma de pluralizar, de botar uma ação, de dar agência nessa instituição da maternidade, ainda assim a gente precisa revisar se esse conceito é
amplo o suficiente, se ele é inclusivo o suficiente. Eu acho massa, mas eu ainda não tenho um outro conceito. Eu acho que a gente está aprendendo a maternar e essa desconstrução ela é atual, é agora, mas ela ainda invisibiliza alguns espaços. E eu acho que as feministas, as últimas interseções conseguem colocar outros corpos, outras corpas, maternando, impactando, visibilizando que possibilidades são essas de maternar, que possibilidade de agência, de ação, de movimento tem nessa instituição, que a gente ainda está desconstruindo. Né? Então, acho que, para começar, será que esse é o melhor conceito? Qual é o melhor conceito mesmo para a gente falar dessa ação possível aqui, agora, a gente produzindo teoria, com os meninos embaixo do braço, correndo por ali. Onde é que está? Qual é a visibilidade possível dessas mães e dessas crianças, né? Porque se não é a universidade um espaço para as crianças, onde é? Qual é o espaço das crianças? Não existe espaço para as crianças, não existe uma cidade inclusiva. Qual é a instituição possível que inclui? E se não existe o espaço para as crianças, pois também não existe o das mães, aproveitando essa observação da Giovana. Então, realmente, como jogar com a nossa cara, com a possibilidade da gente trazer essa cara que é estranha, que incomoda das mães, com seus filhos, com seus líquidos, com seus sons que essas crianças trazem, com seus corpos fissurados, imperfeitos, que eu acho que tem a ver toda com essa construção que nos impuseram da maternidade, né? Acho que eu vou falar um pouquinho disso hoje à tarde. Eu vou já, amor, na nossa mesa redonda. Mas então, voltando a como vocês me tocaram, eu acho, Lucrécia, que o seu texto me toca biologicamente, fisiologicamente. Eu comecei a fazer dança, eu precisava te contar. E quando você fala desse útero flexível, é muito possível de sentir, não só o útero, né? Esse útero gigante, talvez a gente podia falar de uteragens. Esses lugares amplos de movimento, de flexibilizar, foi muito interessante encontrar, e você sempre traz isso, essas comparações, essas intersecções entre essas fisiologias possíveis e como vivê-las e teorizá-las. Eu achei fantástico. Eu queria até que a gente conversasse depois mais sobre principalmente sobre essa parte da flexibilização dos outros. Porque eu sou doula também e acompanhei muitos partos, então, inclusive trazendo já o lugar da Rosa. Foi muito interessante escutar essa história das gerações, porque eu vivi 8 anos no Equador e trabalhei muito com as parteiras lá. Então, essa história de que a sua mãe, qual foi o parto da sua mãe, né? Se a sua mãe tiver parido um parto difícil, ou a sua sogra, para elas não é legal que essas pessoas estejam no parto. Então, elas fazem essa pesquisa anteriormente para poder saber de maneira suave, não é uma coisa assim, mas essa anterior gestação, ela influi na presença do parto, como essa herança simbólica, oficial, que você traz aí, que é maravilhoso pensar como essa racionalidade genealógica que você traz, né, como isso impõe as potências dos nossos corpos e, ao mesmo tempo, traz essa relação entre as gerações tão fluida, tão possível. Eu gostaria até de me oferecer para a sua pesquisa também. Inclusive, só ressaltando um pouco mais sobre essa pesquisa, lá no Equador, dependendo do tipo de presença de um pós-parto, se é da sogra ou se é da mãe, e como foi o parto, o pós-parto dessa mulher, essa mãe sem-parida, ela tem maior ou menor possibilidade de sofrer algum desequilíbrio mental, alguma depressão. Eu sou psicóloga também, trabalho muito essa parte. Então, em termos simbólicos, não só em culturais, a forma como você é cuidada e
E esse cuidado, inclusive, depende de como eu parei, se a minha filha pariu diferente de mim. Então, como eu vou ofertar esse cuidado ao meu filho ou à minha nora? Então, essa cuidadora, nem sempre ela é a melhor opção para um pós-parto saudável, em termos de saúde mental, sabe? E alguns antropólogos já falam sobre isso mesmo, que, por exemplo, na China, que é oficialmente as mulheres devem estar com a sogra, lá a quantidade de depressão pós-parto é grande, simplesmente porque elas são obrigadas a estar com pessoas que elas não escolheram, que não prestam os cuidados sempre ou quase sempre que elas queriam, né? Então, eu só queria trazer isso porque no Equador elas fazem essa eleição, elas podem eleger, principalmente por causa desse simbolismo de como foi seu parto, como foi o seu pós-parto. E, finalmente, para o Felipe, eu queria agradecer também a coragem de trazer o seu trabalho aqui, de estar conversando aqui com essas mulheres potentes aqui, e dizer que talvez um bom caminho para o seu olhar, para a sua pesquisa, é revisar a história do trabalho das mulheres, da história do trabalho das mulheres mães, principalmente na época dos pós-guerra, porque essa inserção das mulheres no trabalho, nas fábricas, no campo, somente depois do pós-guerra, foi uma coisa tão fundamental e importante. O Estado produzia creches e escolas gratuitas só enquanto as mulheres estavam trabalhando, substituindo os homens. Então, essa capacidade de jogar com em que lugar as mulheres são úteis, qual é a possibilidade de trabalhar, em que lugar o Estado pode se dar conta de cuidar das crianças, qual é a hora que as mães são imprescindíveis e que as mães são imprescindíveis, né? No a sua fala, você não fala em nenhum momento dos pais ou da família. Existe uma rede possível, mas aí a mãe é o lugar muito essencial, mas é essencial, inclusive de essência. E eu trago mesmo para reflexionar, né? Refletir. Como ampliar esse lugar simplesmente da mãe aí, cuidando, criando, trocando. Onde estão essas outras pessoas? Quem são essas outras possíveis pessoas? Onde está o Estado? Onde estão esses outros lugares? Pronto. Termino e abro para a gente começar, que é melhor todo mundo. Antes da gente partir para as respostas das pessoas que apresentaram, Giovana vai falar mais um pouquinho, porque ela acabou esquecendo, né, Giovana, de comentar o trabalho do Felipe, se passou, e aí eu vou retomar a palavra para ela, e depois a gente retoma para vocês que apresentaram. É um segundo, e aí eu quero só enfatizar o que a Thaís disse no final. Felipe, eu acho que no seu texto aparece uma coisa super importante que faz o diálogo com a gente, que dá um contraponto etnográfico super importante, porque a gente está falando de uma economia que ainda não é uma economia de mercado plena, né? A gente está falando de um outro contexto. Você tem ali uma questão econômica, de sistema econômico, político econômico, que é diferente. Você menciona, né, uma espécie de circuito de cuidados, que envolve vizinhos, que envolvem outras famílias que podem receber essas crianças temporária ou definitivamente. E eu senti a mesma coisa que Thaís apontou. Não tem uma ênfase nisso. Tem no seu texto uma ênfase muito grande na coisa da mãe, né? Como se... Tá? Eu não tô... Isso não é exatamente uma crítica, mas assim, como se fosse mesmo o pilar central, uma coisa quase essencial. Então, eu queria te provocar um pouco para saber se é isso mesmo ou se daria para ampliar conceitualmente a ideia de um circuito de cuidados que envolve outros sujeitos para além da mulher mãe, né? Aquele ser que está ali quase sacralizado, como aparece no texto. Só isso. Bom, agora sim a gente retoma aí para as respostas. Vamos seguir a mesma ordem das apresentações, né? Que aí também foram as ordens dos comentários. E aí, então, passar a palavra para a Lucrécia. A gente tem aí 21 minutos antes da sala cair. Então, espero que a gente consiga responder e, de repente, ainda conversar mais um pouquinho. Muito obrigada. Estou muito feliz também com essa concretização dessa roda, desse simpósio, né?
Acho que a forma e o conteúdo estão indo juntos, então quero agradecer muito, porque acho que os temas que a gente está tocando e a sensibilidade que a gente está tocando e o tipo de diálogo que a gente está inaugurando tem a ver também com uma maneira de ser, conceber, gestar espaços acadêmicos também. Então, quero agradecer por isso. Gente, então, é muito... Primeiro, antes de responder os comentários, eu fiquei tocada, até comentei aí, com a questão de ancestralidade que eu estava falando, dessa ancestralidade crítica, dessa experiência do corpo, né? E o trabalho da Rosa com gerações. Então, Rosa, fiquei bem instigada, assim, porque quando eu estava querendo começar, eu venho da antropologia do corpo e da performance, quando eu estava querendo começar a pesquisar, eu pensei, o que eu estava querendo era reconectar, eu já trabalhei com povos indígenas, eu queria território e continuidade. E tanto a minha própria experiência como mãe, quando eu comecei a ser mãe, eu era muito viajante, e aí eu comecei a querer mais raiz, e tanto que eu crio meus filhos sempre querendo ter raiz, enfim, trouxe muito essa experiência da ancestralidade, que tem a ver também com Butô. E eu estou elaborando essa questão, tanto na performance quanto na gestação da ancestralidade crítica, né, de o que a gente quer do passado, enfim, e tudo a ver. Então, eu acho que, assim como tem as filosofias do Ubuntu, por exemplo, ou as propostas aimaras de olhar para o passado, de existir olhando para o passado, que Rivera Kusikan tanto fala, e de como a gente constrói no passado, escolhendo, né, o que o passado nos ensina, acho que aí tem esse potencial político, epistemológico da gestação e das gerações de gerar e do gerar, né? O trabalho que eu apresentei tem muito a ver com o trabalho que a gente fez com Paulina Danino, que é uma pesquisa desde o Butô, precisamente, né? Eu até falei, mas aí veio aprofundar isso. Para o Butô, o útero, o espaço onde a gente dança em colaboração com as entidades é um útero materno. E nesse sentido se assemelha muito, sei lá, eu trabalhei muito com o CMBA, se assemelha muito essa questão que eu falei do puerpério conectado, né? Desse puerpério relacional, vincular, onde não só tem a mulher, mas tem o homem também. Então, o que eu queria trazer é um pouco essa proposta contracolonial de pensar a corporalidade gestante, sim, empoderada. Isso, como eu falei, não como uma cárcere, senão como empoderada, uma palavra muito conflituosa hoje em dia, eu sei. Mas assim, essa autonomia, né? Pegar essa autonomia. Então, respondendo um pouquinho, eu adorei e agradeço muito os comentários da Giovana e da Thaís, né? Das pontas que estão dando, eu vou ir atrás delas. Mas queria falar uma coisa, sim, sobre precisamente bom, essa questão da corporalidade, eu tenho muito presente, eu também, esse trabalho também vem de ter escolhido parir em casa, nunca, assim, ter tido uma maternagem muito afim a essas linhas que tem mais a ver com as narrativas do natural. Só que eu tenho visto também, isso que me incomoda, essa tensão de questionar meu próprio hábito enquanto eu vou tentar pensar e sentir pensar junto com as gestantes de outras camadas sociais, as suas experiências e suas possibilidades e suas potências. Eu acho que a gente tem ferramentas muito poderosas de reflexão senti-pensante a partir desses processos biológicos, considerando a biologia como um lugar ativo, não como um lugar passivo, sim, como um lugar dialógico, construído interespécies, intergerações, intersubjetivo. Eu acho que as experiências biológicas nos trazem uma maneira de estar no mundo que a gente pode potencializar, mas como eu falei, em que intersecções, né? Então, quando eu penso toda essa corporalidade indígena e toda essa corporalidade apropriada pelos setores médios urbanos, dos quais eu sou parte, tendo parido em casa, não usado fralda, um monte de experiências que eu consegui fazer, mas eu vejo a experiência das mulheres do hospital, do posto de saúde, ou, por exemplo, eu morei em Serra Grande, que é o paradigma do parto em casa. Hoje em dia, quem para em casa são as mulheres de classe média. A geração anterior de mulheres negras, locais, minha geração não pode mais parir em casa. Então, aí eu penso nesse poder contracolonial de ressentir os corpos, de criar outros espaços de cuidado, praxis no mundo para isso poder ser, porque isso, a Dona Val, uma parteira muito conhecida, muito querida lá de Serra Grande, só atende ou mulheres de classe média ou migrantes, ou mulheres com outro hábito, e não as mulheres nativas, que geração anterior
tiveram uma criança super corpórea, super vincular, sim, mas hoje em dia vão querer uma cesariana. Então, essas rupturas dessas novas gerações de alguns setores populares, inclusive de alguns setores indígenas, por exemplo, Estovacom, algumas mulheres Estovacom também têm outra maneira de criar mais urbana. Enfim, eu coloco isso em tensão. Então, isso que eu falo, como desde essa interseccionalidade a gente pode se potencializar. Quando eu falei do exemplo de dar uma massagem no pé, já estou concluindo, eu estava falando isso. Outras maneiras de se conectar, e acho que o Button é uma ferramenta muito boa para isso, mas isso, entender os seus próprios hábitos e essa questão da ancestralidade crítica. O que aconteceu, né? A gente sabe bastante o que aconteceu para mulheres que antes estavam parindo em casa, que era um exemplo, hoje não possam parir em casa e busquem cesariana, enquanto mulheres de classe média, cujas mães nem nos amamentaram em geral, algumas, né, e algumas, a maioria pariram no hospital, hoje em dia estamos parindo em casa. Então, essa geração, a intersecção, é uma coisa que me movimenta bastante. Obrigada, Lucrécia. Agora eu passo a palavra, então, para a Ana e para a Natália. Voy a comenzar. Ahí, Natalia, si te inspiras, podemos continuar o me interrumpes, você fica à vontade, ¿sí? Quería comentar sobre la cuestión que Thais devolvió, ¿no? De si los maternajes o los cuidados, ¿no? ¿Cómo podemos continuar encarando esto? Y tal vez podamos pensar en la especificidad de los maternajes dentro de los vínculos de cuidado. Entonces, no hacer un análisis excluyente, porque si solo abrazáramos cuidados, diluiríamos, como trajo Thais un poco, ¿no? Esta especificidad del maternaje, que es interesante, ¿no? Y además es tan diverso y tan plural. Entonces, tal vez eso, continuar pensando en estas categorías y en cómo es que estas categorías van a ser útiles de acuerdo con los contextos, ¿no? Y por otra parte, lo que trajo Giovanna, me quedé pensando mucho en la necesaria desromantización del cuidado, porque cuando hablamos de la ética del cuidado y traemos a Carol Gilligan, la feminista norteamericana, blanca, en fin, es otro contexto, que no es nuestro contexto. Entonces, pensar en esa desromantización en relación con la necropolítica, por ejemplo, con los cuidados intensivos, ¿no? Con cuáles son esos cuerpos que están acompañando vínculos intensivos de cuidado, pensar en esas redes que constituyen el cuidado invisible en la sociedad, pensar en cuidado como una categoría del sistema de salud, de la cual no hemos hablado, pero que está cruzando nuestra discusión feminista, ¿no? Entonces, ¿cómo que podemos diferenciar, cómo podemos apropiarnos de esa idea de cuidado del sistema de salud, ¿no? Hacer una crítica biopolítica, pero también pensarlo como un espacio de conquistas, ¿no? Dentro de un contexto de muerte, de sufrimiento, de exclusión, el cuidado en el sistema de salud es un espacio de conquista. La idea del acogimiento en salud, ¿no? El recibir a las personas, el estar en esos pequeños detalles que facilitan los flujos de comunicación, en la integración sin invisibilizar, sin borrar las diferencias. Creo que ese diálogo con lo que está siendo colocado como una lucha histórica de los profesionales de la salud que están ligados a la salud colectiva, que están ligados a la lucha por derechos, tal vez sea interesante pensar cómo es que podemos ampliar esa discusión del cuidado también para pensar en los sistemas formales de salud. Y después quería comentar que en la materia de introducción a la antropología que estamos dando, está toda atravesada por la discusión del cuidado y esa ética del cuidado. Entonces hay monitores y monitoras que están viendo las situaciones particulares. Estamos trabajando con una monitora que es sorda, entonces se trabaja en esos diversos lenguajes que no solo
¿no? Con la potencia de esos estudios sobre el cuerpo para pensar la experiencia y para pensar en cómo nos vinculamos, ¿no? Entonces, bueno, en medio de este contexto adverso, ¿no? Adverso a nuestros cuerpos, adverso al acceso a la educación, estamos trayendo la discusión de los cuidados, que incluye esta interseccionalidad específica del maternaje, pero que también abraza otras situaciones, ¿no? Y es eso. No sé si, Natalia, ¿quieres trazer alguma questão, Natália? Estás por aí? Estou. Não. Ai, gente, muito movimento aqui. Eu acho interessante, só para encerrar essa questão que a Thaís colocou sobre o depoimento de uma das participantes da pesquisa, que ela coloca que reconhece que universidade não seria lugar para criança, né? Então, acho que a gente entrou num entrave muito grande no decorrer da pesquisa sobre quebrar essas perspectivas que estão circunscritas dentro do próprio processo de maternar e de experimentar essas corporalidades por parte de mulheres mães também. Então, é um diálogo bem complicado e bem complexo que toca nessa perspectiva de compreender a maternagem num aspecto mais amplo. Por mais que eu também ache, pessoalmente, que o termo maternagem ele traz uma perspectiva de resistência e política mesmo sobre a atuação de mulheres mães e de pessoas que cuidam de crianças, da parte das pessoas que a gente entrevistou, que a gente trabalhou. Eles colocaram e elas colocaram essa necessidade de ampliar esse conceito rumo a uma inclusão maior, que eu acho que é uma perspectiva interessante para a gente pensar mesmo. Então, eu fiquei pensando muito nisso quando os colaboradores trouxeram esse depoimento e questionaram esse termo que a gente estaria colocando para eles e elas. Eu também fiquei muito na minha cabeça pensando que usar para substituir. E eu acho que é uma temática bem complicada, na verdade. Eu acho que não existe um termo certo, um termo mais adequado para compreender, mas que reconhecer a necessidade de ampliar essas demandas, essas especificidades para além desse termo, ou trabalhar esse termo considerando essas especificidades, já é um caminho interessante para a gente pensar futuramente esse termo que atualmente ainda está sendo pleiteado e constituído mesmo. Acho que é isso. Obrigada, Natália e Ana. Agora eu vou passar para a Rosa. A gente tem alguns poucos minutos ainda. Bueno, lo voy a intentar hablar en castellano porque me pidió Gretel, pero perdóname por el acento, ¿no? Pero lo intentamos. Bueno, lo que quiero comentar es sobre lo que me dice Thais, ¿no? Que en el Ecuador pasa al revés. Cuando la mujer tiene algo con su mamá, como que la piden para que no esté en la escena del parto, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Brasil, en mi campo, en mi investigación de doctorado, ahí sí, me encontré con mujeres que no querían sus madres ahí, que no les contaban sobre lo que habían elegido como el espacio para parir. Había como un montón de segredos, así que entonces la mamá no podía saber por parte de la hija. Y lo que me llamó la atención es que ahora, por lo menos ahí con Joyce, me pasa al revés. La partera entonces le dice, mira, hay que hablar con su mamá porque si no, algo puede pasar. Es como, no sé si en castellano, no me acuerdo ahora, pero es como si estuviera ahí algo de un fantasma, una maldición, que si la mujer no atentara, algo podría pasar, ¿me entendés? Entonces, es como una marca y es algo como... la mejor palabra me parece la idea del fantasma. Maldición, algo que cruzara las generaciones. Entonces es interesante escucharte para pensar, pero sí, ya me había parecido, en mis investigaciones anteriores ya había pasado, pero en esa no, al revés. Y no sé cómo será con las mujeres urbanas de las camadas medias,
tan así despegadas de sus madres, ¿no? Con la cosa, con una idea de una autonomía. Y entonces por eso me llamó la atención y ahí sí quiero pensar sobre eso. Una cosa también me quedé pensando, pero no es para mí, es para Gretel y el equipo de investigación, ¿no? El grupo de investigación. Tener el bebé en los brazos es muy interesante como tener algo, ¿no? En ese caso era algo que cargar, ¿no? Pero más que tener algo así parado en mis brazos, me quedo pensando que lo más interesante sería tener algo en los brazos, pero seguir haciendo cosas. ¿Entendés? Porque para mí es ahí que está el lío, porque tenemos a los chicos, los niños con nosotros, pero seguimos haciendo cosas, cocinando, leyendo, ahora trabajando en las reuniones. Entonces sería una idea para que hagan algo así o lo intenten, o para que las otras personas lo intenten hacerlo. Porque me recordé aquí de la reunión brasileña de antropología de João Pessoa, que si no me equivoco pasó en 2016 y estábamos nosotras con el grupo de trabajo que se llamaba Maternidades y escenas políticas del cuerpo, algo así. Y entonces cuando salimos de la aula donde estábamos y donde estábamos haciendo la charla, dos de nosotras escuchamos a antropólogos hombres diciendo, pero mira, vas a seguir así cargando ese peso y ese peso, el peso era una crianza, era un niño. Y eso incluso está en un texto para quien quiera leerlo y saberlo cómo pasó, en un texto escrito por Elane Miller de la UFPE y por Laís Rodríguez, que ahora está en Portugal. Y las dos escribieron sobre eso como un caso empírico, como algo a ser analizado, y está en el dossier de las Cívitas, una revista de la PUC, do Rio Grande do Sul, y fue publicado en 2015, donde ellas hablan sobre la representación por la mirada de los antropólogos, que ahí en el Congreso no había espacio para tener algo en los brazos, y la idea del peso, el peso que no podía estar allí en un Congreso, en un encuentro de antropología, y bueno, y nos quedamos así. ¡Wow! Hay que pensar y hay que escribir sobre eso. Bueno, y como estamos con el tiempo ahí muy justo, me quedo aqui, sim? Obrigada, Rosa. Então, vou passar logo para Felipe, porque a gente tem 3 minutinhos. Aí, talvez um pouquinho mais, mas Felipe, pode falar. Felipe, você está ouvindo a gente? Pode falar. Desculpa, eu estava com o microfone desativado aqui. Eu queria agradecer muitos comentários. Acho que da forma como eu consegui colocar aqui, realmente ficou, digamos assim, a mão pesando demais na mãe, né? O que, enfim, dá muito o que pensar. E realmente, assim, é uma rede de cuidado bem mais ampla, e acho que para desenvolver essa ideia posteriormente tem que descrever melhor isso, né? Como que se dá essa rede. Mas achei interessante, acho que foi, não sei se foi Giovana que fez esse comentário, que falou assim, porque você falou como se as mães fossem o pilar central. E é exatamente essa expressão que se usa no crioulo haitiano, potomitan, como se fosse uma metáfora arquitetônica de pilar central que tem um monte de ressonâncias no universo do voodoo, enfim, outras coisas que não dá para entrar agora. Mas é exatamente como eles colocam, como pilar central. Mas acho que é legal, de alguma forma, desconstruir isso, né? E falar como o cuidado está socialmente distribuído entre várias pessoas, vários agentes. Enfim, acho rico para continuar pensando, e queria também dizer que a mesa como um todo
teve um pouco de um sentido terapêutico para mim também, né? Eu sou pai de 2 filhos, o meu mais velho, ele foi ao Haiti comigo, ele ficou 2 semanas lá, que foram 2 semanas que foi praticamente impossível fazer pesquisa de campo. Eu fiquei muito tempo longe dele, que foi uma coisa difícil para mim, difícil para ele, que tem algumas sequelas até hoje. E eu acredito que, como muitas mães também, eu sei que pai é uma coisa, mãe é outra, mas eu experimento muito fortemente essa coisa de sentir que nunca está fazendo bastante, sabe? Que nem o seu trabalho está sendo bom bastante, nem sua relação de cuidado está sendo suficiente também, porque você fica entre uma coisa e outra, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e você acaba com a impressão de que nada foi exatamente como você queria. Então, enfim, assim, eu não tenho muitos lugares academicamente onde seja possível falar disso, né? Tem um mais novo também que é uma criança especial, está no espectro autista. Enfim, é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que vocês entendem isso como ninguém e é bom estar no espaço onde todo mundo entenda isso e converse sobre esse tipo de questão. Então, queria realmente agradecer a todo mundo. Bom, gente, a gente aqui agradece, Felipe, a você e a todo mundo, e acho que saúdo muito também a sua participação aqui hoje, né, enquanto o único homem apresentando junto com a gente, mais do que isso, né, trazendo também agora a sua experiência de paternidade, o quanto que se encontra também essa sua experiência com a experiência da gente, com a experiência dos trabalhos apresentados aqui, com sua própria pesquisa, né? Como que a questão da pesquisa também acaba muitas vezes se misturando também com o que a gente vai vivendo. Eu acho que isso é um pouco da perspectiva que a gente traz aqui dentro desse campo da antropologia que discute maternidades, maternagens, partos, reprodução, quanto que são questões que nos tocam mesmo cotidianamente. E agradecer a todo mundo, a todas que apresentaram, a todo mundo que estava aqui também escutando, as comentadoras. Dizer que nos vemos daqui a pouco, acho que já deve cair a sala, mas às 12h30 estamos de volta. E amanhã novamente. E espero que a gente continue aí com esses debates riquíssimos e bem instigantes. Um abraço a todo mundo e até já. Até já, pessoal. Vamos correr. Até, pessoal. Vamos! Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa cozinhada. Até daqui a pouco. Obrigada.